Hoje, na coluna Tecnologia e Sustentabilidade, eu, professor Alexandre, mestre em engenharia, com a parceria da Escola Técnica Profissional, tenho o privilégio de falar para vocês sobre a importância da condução e radiação de calor. A condução de calor é todo o calor que vai do ambiente não climatizado para o ambiente climatizado. Ele não tem diretamente ligação com o Sol. Um exemplo clássico, uma parede sul. Aqui no Brasil, o sol não bate na parede sul, mas um dia que tiver 35 graus, vai ter condução de calor mesmo numa parede sul. O que acontece é que a condução de calor, ela tem três grandes elementos para mensurá-la. Esses três grandes elementos para mensurá-la são, primeiro, a área. Na hora que a gente está fazendo o projeto da casa, a maneira com que a gente vai distribuir as peças e a área é muito importante. A gente pode diminuir a quantidade de calor na nossa casa e ainda economizar material de acordo com a área. Então, por isso, vamos dar exemplo. Uma casa com 20 por 5 metros, ela tem 100 metros quadrados. 20 vezes 5 dá 100. Mas imagine que essa casa tenha 4 metros de altura. 20 por 5, eu tenho 50 metros lineares de casa, vezes 4 metros de altura, eu vou ter 200 metros quadrados de parede. 50 vezes 4, 200. Em contrapartida, uma casa de 10 por 10, ela também tem 100 metros quadrados, mas ela vai ter o quê? 40 metros lineares de parede, vezes 4, eu tenho 160 metros quadrados de parede. Ou seja, para a mesma área, eu posso ter 200 metros quadrados de parede, ou posso ter 160 metros quadrados de parede. Por isso que essas empresas que vendem casas pré-prontas, não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas várias delas, eles têm um custo mais barato. Eu vou ser bem sério para vocês, às vezes vale muito mais a pena comprar uma casa pré-pronta, uma casa projetada, fabricada em seriado, porque eles conseguem fazer uma lógica que tenha menor quantidade de material. Mas a primeira parte é a área. Então é importante estipular uma lógica que eu tenha o mínimo de área possível de parede com o máximo de área interna. Isso serve até mesmo para as camas frigoríficas. Depois, a outra coisa importante é o fator U. O fator U, o que é o fator U? É uma característica do material. É quanto que aquele material tem de facilidade ou adversidade para a passagem de calor. Então, a exemplo claro, por exemplo, esses painéis de chapa, que a gente chama de painéis com chapa e poliuretano, termopainéis, esses termopainéis, eles passam 10 vezes menor quantidade de calor do que um tijolo de barro. Tijolo de barro não é um isolante térmico tão bom. Então o fator U passa a ser muito importante. E além do fator U, a outra parte importante na condução de calor é o ΔT. Então, lembrando que eu tenho três grandes influências na condução de calor. É a quantidade de material em metro quadrado, a característica do material, que é o fator U, e o ΔT. O ΔT não tem como mudar, porque se você vai trabalhar em Curitiba, você já vai pensar, segundo a BNT, na pior situação, 31 para 23, você vai ter um ΔT de 8 graus Celsius aproximadamente. Já em Manaus, você vai ter lá 37 graus, pela BNT, temperatura de verão, para 23, você já vai ter uma quantidade de ΔT muito maior do que em Curitiba. Mas então, mais uma vez, a coluna Tecnologia e Sustentabilidade levando novidade para vocês sobre a importância da condução de calor e da escolha do material que eu vou usar para fazer o isolamento térmico da minha casa. Muito obrigado.